básico, cara, pega essa frase e anota, tatua. Eu tô de brincadeira, tá, gente? Mas anota pra você. O básico é melhor do que o espetacular mal feito. Quando eu me pediram a peça, eu sabia pra quem eu ia fazer, o local que eu ia fazer, os recursos que a gente tinha em mãos. Óbvio que teve algumas adaptações, mas eu sabia mais ou menos ali os recursos que eu tinha em mãos. Então, se você vai fazer uma peça, sei lá, na sua escola, e você sabe que a sua escola não tem muito recurso, na faculdade, sei lá, onde for, e você sabe que não tem muito recurso, não adianta você fazer um texto em cima dos recursos que não existem. Ah, mas talvez a gente consiga. Ah, mas é porque seria muito mais legal. Faça algo, um texto realístico, que você consiga trabalhar com as possibilidades que você tem. Porque se você trabalha, você coloca lá e se a sua história depender desses elementos fantásticos, efeitos especiais que você não tem como fazer de fato, vai dar errado. Não vai dar certo. E vai ficar feio. Vai realmente ficar aquela coisa mal feita. Então, fazer uma coisa básica é muito melhor do que fazer uma coisa muito elaborada, que seja mal feita no meio do caminho. Então, entenda quais são as suas possibilidades para que quando você trabalha no seu texto, você já trabalhe pensando nisso. Porque quando você for escrever pensando já em todas as possibilidades de como aquela cena vai funcionar, você já começa a entender se vai funcionar daquele jeito ou não, se vai ficar legal daquele jeito ou não, se não, putz, não, ó. Já que eu não tenho aquele recurso, usando esse paliativo, não vai ficar legal. Então eu vou tirar essa cena, eu vou pensar em outra para substituir com o mesmo propósito, entendeu? E aí você consegue entregar um trabalho bem legal. Por exemplo, eu sou muito da fantasia, né? Então, realmente, pra mim, isso é um desafio. Eu sempre gosto de criar coisas mirabolantes. E pra mim é um desafio fazer essas peças mais realistas. E pensar nessa questão do, tipo, o que você tem na mão pra gente fazer o melhor possível com o que você tem, né? Sem ter que elaborar tanto. Minha amiga me chamava muito pra fazer peças infantis. Ela pedia muitas peças infantis pra programações infantis. E, óbvio, eu não tinha tantos recursos. E era uma coisa, assim, uma semana antes. Priscila, se você tá ouvindo isso, esse recado é pra você. Juliana! Ela me mandou uma mensagem. Oi, tudo bom? Então, é IBF esse final de semana e eu preciso de uma peça pra falar sobre a importância de, sei lá, de dividir as coisas, a importância de ser humilde, me ajuda. E em uma semana, o que faz em uma semana? Você não tem nem como pegar recursos, né? Então eu sempre tinha o desafio de trabalhar com aquilo que eu tinha ali, né? Ah, o que você tem? Você pode se fantasiar assim? Ah, posso. Você tem tal, sei lá, tal tigela, tal cenário? Ai, tenho. Ah, então, beleza. Então a gente trabalha dessa maneira. E ficava legal. E aí o que eu pegava, ainda mais que eu era criança, fazia uma peça que era mais interativa com o público. Pergunta isso. Agora a personagem vai andar no meio do público perguntando e se espetou a coisa. Agora a personagem vai tirar não sei o que, vai pedir ajuda de alguém do público pra ajudar ela naquela cena. Interativa, pra não ficar uma coisa tão sem graça, porque quase não tinha cenário, não tinha efeito especial, mas como eu gosto dessa coisa mais interativa, mais de fazer a pessoa mergulhar dentro daquela história, então eu usava esses elementos mais interativos pra ajudar. Eu usava o que eu tinha em mãos, o texto já era escrito com isso, então tudo saía bem. E em algumas dessas peças eu nem tava lá, nem sabia, eu só entregava o texto pra ela, porque no dia, enfim, eram eventos que ela participava, eu não podia estar presente. Ela só mandava depois a foto às filmagens e dizendo, o pessoal adorou, as crianças amaram, não sei o que e tal. Então esse é o objetivo, eu sempre penso e prezo por isso. A experiência da pessoa que vai ou ler ou assistir a sua história. Sempre. E é isso, é muito mais fácil quando o texto já é justamente pensado nessa realidade.